Fala aí, galera! E aí, vamos lá para mais uma aula de Fisiologia Humana aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar do seguinte tema: a anatomia dos vasos sanguíneos. Galera, com essa aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos de aprendizado. Nós queremos nessa aula de hoje conseguir classificar quais são os vasos sanguíneos. Também vamos citar as camadas da parede dos vasos sanguíneos. Eu tenho certeza que lá no final da aula você também vai conseguir, além de citá-los, definir qual é a função dos vasos sanguíneos. E por último, você também vai conseguir descrever as mudanças que ocorrem na velocidade do sangue, na pressão sanguínea e na área vascular que os vasos sanguíneos ocupam ao longo de todos os territórios vasculares. Então vamos lá, vamos pensar no nosso primeiro objetivo. Para começar, eu gostaria de chamar a sua atenção para a grande extensão de vasos sanguíneos que nós temos dentro do nosso corpo. No total, nós temos uma extensão de aproximadamente 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos, dentro do corpo de uma pessoa só. Então, olha só, se eu pudesse pegar todos os vasos sanguíneos que eu possuo e colocar um na frente do outro, isso daria um comprimento total de aproximadamente 150 mil quilômetros. Só por aí já dá para perceber o quão grande é a extensão da sua rede vascular. Os vasos sanguíneos realmente têm que conseguir levar a todas as células e tecidos os nutrientes que eles necessitam. E ao mesmo tempo, também tem que dar conta de remover todos os produtos metabólicos que têm que ser eliminados. O que essa figura representa é apenas os vasos sanguíneos que são chamados de macroscópicos, aqueles que a gente consegue realmente enxergar a olho nu. Esses vasos sanguíneos eles são muito poucos, perto da grandíssima quantidade de vasos microscópicos que nós possuímos. Então, desses 150 mil quilômetros, com certeza, 90% de todo esse comprimento é representado pelos vasos da microcirculação. E apenas 10% são os grandes vasos sanguíneos, os vasos da macrocirculação. De maneira geral, todos os vasos sanguíneos apresentam uma característica em comum. Todos eles conseguem impor resistência ao fluxo de sangue, o que significa que eles conseguem dificultar a passagem do sangue por dentro deles. Então, tem momentos que os vasos sanguíneos dificultam um pouco. E aí, esses momentos eles normalmente estão mais vasodilatados. Tem momentos que os vasos sanguíneos impõem uma grande resistência, impõem uma grande dificuldade ao sangue conseguir ultrapassá-lo. Isso significa que o vaso sanguíneo está fazendo uma vasoconstrição. Pensando em classificar os vasos sanguíneos de maneira bem geral, esses vasos eles podem ser subclassificados em artérias, arteríolas, capilares sanguíneos, vênulas e veias. Mas existem subtipos de vasos sanguíneos de cada uma dessas categorias. As artérias, por exemplo, a gente vai estudar hoje que existem as artérias elásticas e as artérias musculares. As arteríolas, tem a arteríola, que é a maior, tem a meta-arteríola, já tem um tamanho menor, e tem os esfíncteres pré-capilares, que são menores e já estão imediatamente antes dos capilares sanguíneos. Vênulas, existem aquelas vênulas pós-capilares, existem as vênulas musculares. Já quando se fala das veias, essas são diferenciadas mais de acordo com o seu diâmetro. Tem as veias menores e tem as veias maiores do nosso corpo. Assim, pessoal, nós já acabamos de cumprir com o nosso primeiro objetivo, que era conseguir classificar os vasos sanguíneos da rede vascular. Vamos agora atacar o segundo, citar quais são as camadas da parede dos vasos sanguíneos, de maneira bem semelhante como a gente fez lá na aula sobre coração. Pensando nesse segundo objetivo, eu trouxe aqui para a gente analisar uma comparação entre a parede vascular das artérias comparado com a parede vascular das veias. O que a gente pode observar nessa imagem? Nos dois casos, a parede vascular vai ser formada por uma camada mais interna, denominada de túnica íntima, uma camada de parede intermediária, essa é a túnica média, uma camada de parede mais externa, essa é a túnica externa, que também pode ser chamado de adventícia. Se você olhar nos dois casos, a túnica íntima
mais interna parte da túnica íntima é a camada de células endoteliais, montando a estrutura do endotélio vascular. Por cima dele, apoiando o endotélio vascular, existe uma membrana basal. Aqui nesse tecido amarelado aqui representa a membrana basal, uma camada proteica. Uma outra camada proteica agora a gente observa exclusivamente ocorrendo na parede das artérias. Essa é a lâmina elástica interna, a qual sua composição principal é representada pela proteína elastina. As veias não apresentam lâmina elástica interna em sua composição. Assim finalizamos a camada íntima, a túnica íntima vascular. Na sequência temos a túnica média, que nos dois casos você tem músculo liso fazendo parte dessa subcamada da parede. Se você reparar a quantidade de músculo liso que normalmente é observado nas artérias, é uma quantidade bem maior do que você observaria de uma veia de calibre semelhante. Acima da camada de músculo liso, a gente percebe que apenas nas artérias existe uma camada de lâmina elástica novamente, mas aqui ela é denominada de lâmina elástica externa, enquanto que às vezes não apresenta essa camada de lâmina elástica externa. Como ela é uma lâmina elástica, assim como a outra, ela também é rica na proteína elastina em sua composição. Por último, ambos os vasos sanguíneos apresentam uma túnica externa fazendo parte da sua parede, a camada mais externa dessa parede. Aqui você tem uma túnica externa sendo formada tanto por um equilíbrio entre as quantidades da proteína elastina e quantidades de uma outra proteína denominada de colágeno. Para finalizar essa nossa comparação, temos aqui na imagem um capilar sanguíneo para a gente também entender como é a sua parede vascular. O capilar sanguíneo ele é formado apenas por uma membrana basal e por dentro uma camada de células endoteliais. Assim, de todos os vasos sanguíneos, esse aqui é o que tem a sua parede mais fina, condizente com a sua função, permitir as trocas da difusão através da sua parede. Pensando então nas camadas da parede vascular, comparando artérias e veias, de maneira geral, esses tipos de vasos sanguíneos apresentam a túnica adventícia, a túnica média e a túnica íntima. A túnica adventícia, ou camada mais externa à parede vascular, ela tende a apresentar uma composição muito rica em proteínas elastina e proteínas colágeno, em quantidades proporcionais. A túnica adventícia, ela também é o local que os nervos, as inervações, estão chegando para regular o grau de contração desse vaso sanguíneo. Lembra que é o sistema nervoso autônomo do tipo simpático que faz inervação sobre os vasos sanguíneos, liberando a sua noradrenalina. Então, os axônios do simpático eles chegam até essa camada da parede vascular, para fazer sinapse com essa região. Mas nos vasos sanguíneos, quando eles são muito grandes, a sua parede acaba sendo muito espessa. E essa túnica adventícia apresenta a estrutura dos vasa vasorum. São os vasos sanguíneos dos grandes vasos sanguíneos, que servem para trazer sangue até as camadas mais externas da parede, facilitando a nutrição das células que estão ali presentes, impedindo que elas sofram com hipóxia. Na túnica média, essa se caracteriza principalmente pela presença do músculo liso ali presente. Se for uma artéria, também temos uma lâmina elástica externa ali presente, contendo muitas proteínas do tipo elastina. E a túnica íntima, por sua vez, ela é representada principalmente pela camada de células endoteliais, apoiada pela sua membrana basal. E essa túnica íntima, se for uma artéria, ela também apresenta uma lâmina elástica, denominada de interna, mais uma vez rica em proteínas do tipo elastina, conferindo uma propriedade elástica a essa parede vascular. Primeira verificação da aprendizagem. Aqui nós temos uma sequência de afirmativas para vocês determinarem se elas são verdadeiras ou falsas. Então dá uma pausa aí no vídeo, analisa cada uma dessas frases, escreve seu gabarito para na sequência você conferir comigo. Entre essas afirmativas, temos a seguinte sequência de respostas: falso, 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 verdadeiro e falso.
Lê com calma aí cada uma dessas afirmativas, vê se você concorda com esse gabarito. Qualquer dúvida que você tiver ou alguma sugestão, não esquece de deixar aí nos comentários para poder analisar depois, hein? Cumprimos então o nosso segundo objetivo, que era de citar as camadas da parede dos vasos sanguíneos, pessoal. Agora vamos lá, galera, vamos lá para o nosso terceiro. Temos aqui que definir a função dos vasos sanguíneos. Para que esses vasos sanguíneos vão servir? Assim, o primeiro vaso sanguíneo que eu quero apresentar para vocês são aquelas artérias que são subclassificadas como artérias elásticas. Elas também podem ser chamadas de artérias de condutância. De todas as artérias que você tem no seu corpo, elas são as artérias de maior calibre, são as maiores. Por exemplo, a própria artéria aorta, a artéria do tronco pulmonar, são dois grandes exemplos de artérias elásticas que nós temos no nosso corpo, são as duas maiores. E uma característica muito comum que elas apresentam é a presença de muitas fibras de elastina na sua camada média. Quando a artéria é do tipo elástica, ela não tem somente uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa. Ela vai ter várias outras subcamadas de lâminas elásticas acompanhando toda a espessura da camada média. Porque essa artéria ela tem que servir como um reservatório de pressão, acumulando a pressão da sístole do ventrículo. E isso é um mecanismo extremamente importante para continuar impulsionando o sangue durante o momento que o coração está fazendo a sua diástole, pois o momento que o coração, com seu trabalho de bomba, faz o impulsionar do sangue por dentro da rede vascular, para manter ele se movimentando, esse movimento é exclusivamente um momento de sístole. Durante a diástole, o coração não tem a capacidade de empurrar o sangue para dentro da rede vascular. Consequência disso, se o fluxo de sangue fosse mantido movimentando-se apenas pelo trabalho de bomba do coração, toda vida que ele entrasse em diástole, o fluxo de sangue iria parar. Inclusive, o que iria para a circulação cerebral. Toda a vida que nós entrássemos numa diástole do coração, a gente iria desmaiar, porque iriam faltar nutrientes para os nossos neurônios. Isso não acontece no fisiológico, porque existem as artérias elásticas, as artérias que também são classificadas como de condutância. Na hora que o coração faz uma sístole, essa artéria ela é rica em fibras de elastina. Ela vai ser estirada com o excesso de sangue que vai entrar para dentro dela. Na hora que o coração entra em diástole, o esticamento excessivo que essa parede vascular elástica sofreu vai ser retraído para manter o fluxo de sangue constante, mesmo que o coração esteja em um momento de diástole. Então aqui tem alguns exemplos de artérias elásticas. A artéria aorta, a artéria do tronco pulmonar, o tronco braquiocefálico, esse que está bem aqui sendo apresentado, as artérias subclávicas, tanto à direita quanto à esquerda, as artérias carótidas, direita e esquerda, a artéria ilíaca comum. Então esses são os principais exemplos de artérias elásticas que a gente tem no nosso corpo, realizando esse bombeamento do sangue nos momentos que o coração está em diástole. E esse esquema que está aqui apresentado, ele ilustra isso para a gente. O coração, nesse momento, está fazendo uma sístole do ventrículo. A gente pode perceber que a válvula semilunar estando aberta, o sangue está sendo ejetado para fora do coração. E essa é a quantidade de sangue que saiu, é a mesma quantidade de sangue que vai esticar excessivamente as paredes da artéria aorta, uma artéria elástica. Agora que o coração entrou em uma diástole, olha o ventrículo aqui em diástole, a válvula semilunar nesse momento está fechada. Consequência disso, o sangue que estava dentro da artéria aorta ele não vai retroceder para dentro do ventrículo. Mas a retração elástica da parede da artéria aorta, essa retração elástica ela continua a impulsionar o sangue por dentro dos vasos sanguíneos que vêm na sequência. Mesmo que o ventrículo, nesse momento, esteja em diástole, ele não está executando seu trabalho de bomba. Nesse gráfico agora à direita, a gente consegue perceber qual é a pressão sanguínea que está sendo acumulada por essa artéria elástica durante o trabalho de bomba do coração. A gente pode ver que sempre que o ventrículo faz uma sístole, a pressão sanguínea dentro dele vai a valores de 120 milímetros de mercúrio.
Essa é a pressão sanguínea que está sendo feita durante a sístole do ventrículo. E a artéria aorta, a gente pode ver agora nesse lado aqui, a pressão sanguínea dentro da artéria aorta no momento da sístole do ventrículo, ela também é 120 milímetros de mercúrio. Porque a quantidade de sangue que foi por essa pressão ventricular impulsionada para fora para entrar na artéria aorta é proporcional. Isso faz com que a pressão sanguínea dentro da artéria aorta nesse momento de sístole continue sendo a mesma que o ventrículo apresentava. Mas quando o ventrículo entra em diástole, veja que os valores de pressão sanguínea dentro dele vão quase a zero, né? Vão por volta de 10, 15 milímetros de mercúrio. Diferente do que acontece dentro da artéria aorta. Durante a diástole do ventrículo, a pressão sanguínea dentro da artéria aorta vai diminuir a, no máximo, ou valores muito próximos a 80 milímetros de mercúrio. Porque ela, que tinha acumulado a pressão sanguínea da sístole, sendo esticado as suas paredes mais do que o normal, essa pressão sanguínea está diminuindo porque a retração elástica está impulsionando o sangue para fora da artéria aorta. E antes da pressão sanguínea diminuir abaixo de 80 milímetros de mercúrio, já deu tempo suficiente do ventrículo fazer uma nova sístole e levar ao aumento da pressão sanguínea dentro da artéria aorta novamente. Assim a gente consegue perceber que a pressão que está sendo acumulada pelas artérias elásticas, na verdade, é a pressão sanguínea gerada nos momentos de sístole do coração. Outro subtipo de artéria que eu trouxe aqui para a gente conhecer são as artérias chamadas de musculares. Elas também podem ser subclassificadas como artérias distributivas, pessoal. Esse tipo de artéria tem como principal característica uma presença de músculo liso na sua camada média em maior quantidade do que as artérias elásticas possuíam. E é exatamente o contrário quando você pensa nas fibras elásticas. Esse tipo de artéria tem menor quantidade de elastina, tem menor quantidade de fibras elásticas, tem menor quantidade de lâminas elásticas presentes na sua camada média em relação ao que as artérias elásticas apresentavam. E esse tipo de vaso sanguíneo tem a capacidade de adaptar-se às mudanças no fluxo de sangue para dentro dele. Como esse tipo de vaso sanguíneo possui uma quantidade de músculo liso maior em sua camada média, ele consegue adaptar-se à quantidade de sangue que ele está recebendo para não deixar a pressão sanguínea dentro dele variar. Se esse vaso sanguíneo estiver recebendo uma quantidade de sangue que é menor do que ele comporta, a tendência natural seria a pressão sanguínea dentro dele diminuir. Para ele não deixar que isso aconteça, ele faz uma vasoconstrição diminuindo o seu lúmen. Isso faz com que a pressão ali dentro fique constante. Se for o contrário, se esse vaso sanguíneo estiver recebendo uma quantidade de sangue que tende a ser maior do que o de costume para ele, ele vai fazer uma vasodilatação para acomodar essa quantidade a mais de sangue. Dessa maneira, a pressão sanguínea dentro dele vai permanecer constante e não vai subir. Então, esse vaso sanguíneo tem essa grande capacidade graças à presença de maior quantidade de músculo liso em sua camada média. Sendo assim, muito importante para manter a pressão sanguínea no vaso e manter um fluxo de sangue eficiente para os territórios do nosso corpo. Exemplos de artérias musculares, nós temos as artérias femorais, as braquiais, a artéria radial. Aqui nós temos a braquial, né, sendo apresentada nessa imagem. Temos a artéria radial aqui presente. A artéria ulnar está do outro lado. A artéria palmar superficial, a artéria palmar profunda. Todos esses são exemplos de artérias do tipo musculares. Nessa imagem, a gente faz uma comparação entre as camadas de parede, quando a artéria ela é muito muscular e quando a artéria ela é muito elástica. Antes de fazer essa comparação, queria aqui apresentar para vocês, olha aqui na túnica adventícia, os vasa vasorum poderam trazer sangue a essa camada mais externa da parede para facilitar a nutrição das células que estão mais próximas à região externa da parede. Voltando à nossa comparação, toda essa aqui é a região da camada média. A artéria muscular é muito rica em músculo liso, tem muitas células musculares lisas ali presentes e pouquíssimas lâminas elásticas. Na verdade, você vai ter uma lâmina elástica interna se essa artéria for muito muscular.
diferente do que acontece com as artérias elásticas. As artérias elásticas elas têm pouco músculo liso em sua camada média, mas elas têm muitas fibras de elastina, têm muitas lâminas elásticas. Tem a interna, tem a externa e tem várias subcamadas de lâminas elásticas ao longo de toda a espessura da sua camada média. E isso vai servir para ela conseguir ser esticada nos momentos de sístole, acumulando a pressão sanguínea desse momento do ciclo cardíaco e utilizando esse valor para poder bombear o sangue pelo território vascular quando o coração estiver fazendo a sua diástole. Galera, o próximo grupo de vasos sanguíneos que nós vamos conhecer são o grupo das arteríolas. Então temos 3 subtipos de arteríolas que a gente pode citar mais grosseiramente. As maiores arteríolas recebem simplesmente o nome de arteríolas. As que vêm com um tamanho um pouco menor, essas são chamadas de meta-arteríolas. E menor ainda você teria os esfíncteres pré-capilares, que estão imediatamente antes dos capilares sanguíneos. De maneira geral, todos eles são pequenas artérias. E aí quando você fala de pequenas artérias é porque eles têm proporções microscópicas. Você não consegue enxergá-las a olho nu. De 15 a 300 micrômetros é normalmente os valores de diâmetro que estão variando as arteríolas. Todos vão ter a capacidade de regular o fluxo de sangue que vai entrar nas redes de capilares sanguíneos. Todas as arteríolas têm essa capacidade, regular o fluxo de sangue para a rede de capilares sanguíneos. Então, se essas arteríolas já são muito pequenas, já é muito difícil o sangue passar por dentro delas. Se ela faz uma vasoconstrição, fica muito mais difícil ainda, o que representa o segundo nome que ela recebe, vasos de resistência. Esses são os vasos sanguíneos que mais conseguem impor resistência à passagem do sangue dentro de todo o território vascular. Diferente, por exemplo, da artéria aorta. A artéria aorta ela é muito grande. Se ela faz uma vasoconstrição, ela mal modifica o seu diâmetro. Então ela é uma artéria que não tem uma grande capacidade de impor resistência vascular, diferente das arteríolas, que se ela contrai, pode contrair tanto ao ponto de fechar mesmo completamente a passagem e o sangue não conseguir passar. O que significa que elas têm uma grande capacidade de impor resistência vascular ao fluxo de sangue pela sua contração. Quanto maior for a resistência vascular imposta, menor vai ser o fluxo de sangue por dentro desse vaso sanguíneo e menos ainda vai chegar aos capilares sanguíneos que vêm depois desse território. Trouxe aqui uma correlação clínica para a gente fazer uma rápida discussão. Então, o que a gente tem aqui? Nesse lado esquerdo, eu tenho uma arteríola. No meu lado direito, eu também tenho uma arteríola. Nos dois casos, você tem arteríolas de terceira geração do leito vascular mesentérico. São artérias mesentéricas de resistência. De animais que um era um rato normotenso, o outro era um rato hipertenso. Então, como a gente pode observar, essa régua representa um comprimento de 50 micrômetros. Então, provavelmente, o diâmetro aqui apresentado por essa artéria do animal normotenso deve ter por volta de uns 120 micrômetros. Em comparação com o desse animal que era hipertenso, aqui eu devo ter aproximadamente 50 micrômetros mesmo. Galera, os dois vasos sanguíneos são ramos de terceira geração e eles estão em uma situação de máximo relaxamento. Nessa situação de máximo relaxamento, olha o tamanho natural de cada um. O do rato normotenso tem a sua arteríola muito maior do que a do rato hipertenso. Então essa daqui consegue impor uma resistência vascular muito maior do que essa do rato normotenso. E isso é um dos mecanismos que pode estar contribuindo para o aumento da pressão arterial nesse animal que tem a hipertensão arterial. Então você tem uma artéria de resistência, uma arteríola, que impõe muito mais resistência do que seria numa situação de normalidade de pressão arterial. Essa imagem vai mostrar para a gente a capacidade que as arteríolas possuem de impor resistência. Então a gente tem uma arteríola aqui apresentada. Essa que se ramificou dela é uma meta-arteríola, vem mais ou menos até aqui.
da meta-arteríola, você pode perceber que existem esfíncteres pré-capilares, ramificando-se dela, e depois dos esfíncteres pré-capilares temos um capilar sanguíneo. Todos esses vasos sanguíneos que têm o formato de U são capilares sanguíneos. Aí os capilares sanguíneos eles voltam para a região da vênula que vem logo na sequência. Então, como que a gente está vendo aqui nessa imagem o sangue conseguindo perfundir toda a rede de capilares sanguíneos, isso significa que essa situação mostra para a gente que essas arteríolas não estão impondo tanta resistência vascular assim. Os fluxos de sangue conseguem perfundir as arteríolas, passar por dentro delas e perfundir também os próprios capilares sanguíneos. Agora, olha só o que pode acontecer se somente os esfíncteres pré-capilares entrarem em um grau de contração muito grande. Olha o que aconteceu com o fluxo de sangue para dentro da rede de capilares, pessoal. Ele cessou completamente. Então, as arteríolas, nesse caso foram os esfíncteres pré-capilares, aumentaram tanto a resistência que realmente fecharam completamente suas passagens. E aí o sangue não conseguiu perfundir a rede de capilares que vinha na sequência. Então, esses são os vasos sanguíneos que impõem mais resistência vascular do que qualquer outro grupo ali presente. Por sua vez, aqui estão os capilares sanguíneos, que também podem ser chamados de vasos de trocas, porque é através da sua parede que a difusão tem maior possibilidade e maior eficiência de acontecer. De todos os grupos de vasos sanguíneos, esses são os que possuem o menor diâmetro vascular, pessoal. Eles têm os menores raios. Esses são os capilares sanguíneos. Esse diâmetro sempre variando entre 5 e 10 micrômetros. Então é extremamente pequeno, né? Ele é pelo menos menor do que qualquer uma das arteríolas. Como a gente acabou de comentar, responsável por permitir as trocas de substâncias entre o sangue em seu interior e o líquido intersticial que está à sua volta. Sua composição é apenas de células endoteliais, sendo a camada mais interna, e a membrana basal que vem dar o seu suporte, está logo acima. Essa membrana basal rica em proteínas colágeno, rica em proteínas do tipo elastina. Como você pode ver, então, nenhum capilar sanguíneo tem a possibilidade de fazer contração muscular. Esses são vasos sanguíneos que o seu diâmetro sempre é fixo, já que eles não possuem musculatura lisa para modificar o seu diâmetro vascular. E à nossa direita aqui temos uma imagem representando isso, ó. Uma rede arterial e arteriolar chegando em vermelho, uma rede venosa e venular saindo em azul, e entre a região vermelha e azul você teria a representação dos capilares alveolares, aqueles que permitem as trocas gasosas que a gente chama de hematose, ou respiração externa. O próximo grupo de vasos sanguíneos a apresentar são as vênulas, as quais podem ser classificadas como vênulas do tipo pós-capilares e do tipo musculares. As vênulas pós-capilares elas ainda têm sua parede tão fina que ela tem o mesmo tipo de função que os capilares sanguíneos possuem. Elas participam das trocas nutricionais, elas permitem que a difusão aconteça. Já as vênulas musculares, sua parede já começa a apresentar uma certa quantidade de músculo liso, e isso impede que essa vênula permita a difusão de acontecer. De maneira geral, as vênulas musculares têm um papel muito parecido com o que as veias também vão apresentar. Os dois casos, vênulas musculares e veias, vão ser reservatórios de volume sanguíneo no nosso corpo. Se uma pessoa está em repouso, 75% de todo o sangue sempre está em um território venoso, seja ele veias ou vênulas, principalmente por dentro do território das vênulas, que são muito mais ramificadas do que as grandes veias. De maneira geral, as veias podem ter grande ou pequenos diâmetros, possuem paredes muito finas e distensíveis, e elas, como consequência disso, não suportam elevada pressão do sangue, podendo romper se o sangue entrar por dentro delas uma pressão muito elevada. E como a gente acabou de falar, junto com as vênulas, elas representam os reservatórios de sangue que nós temos no nosso corpo. Aqui à direita a gente tem a estrutura de uma veia,
onde está sendo destacado as válvulas venosas que ela possui. Então tem uma válvula venosa aqui, tem uma outra válvula nessa parte mais superior. Vindo através de uma secção transversa, a gente pode observar as válvulas que fazem parte dessa válvula venosa. Aqui embaixo temos um corte frontal e agora estamos vendo, parecem duas bolsas, as válvulas que fazem parte dessa válvula venosa nessa nova posição. Então você tem uma estrutura que nenhum outro tipo de vaso sanguíneo possui. As veias, elas possuem válvulas em seu interior para impedir que o fluxo de sangue retroceda. Aqui o território venoso, ele já está tão longe do efeito de bombeamento que o coração dava, que o sangue que vai aqui por dentro ele vai sob baixíssima pressão. Então toda vida que o coração entra numa diástole, a pressão sanguínea que está aqui dentro ela diminui muito mesmo. E para o fluxo de sangue de acontecer. É preciso esperar a nova sístole para que o fluxo de sangue volte a movimentar-se. Consequência disso, se você está pensando nos membros inferiores, toda vida que o coração entrasse em diástole, o sangue tenderia a retroceder, acumulando-se cada vez mais abaixo. Essas válvulas, nesse momento, impedem que o sangue retroceda, elas fecham, e aí o sangue fica temporariamente estagnado naquela posição. Como a gente pode observar nesse esquema aqui apresentado, quando o fluxo de sangue continua movimentando-se pelo território das veias, graças aos momentos de sístoles do coração, as válvulas venosas estão abertas. Mas na hora que o coração entra em diástole, o fluxo de sangue aqui dentro ele tende a parar. Se você está pensando nos membros inferiores principalmente, o sangue tenderia a retroceder. Para ele não conseguir retroceder, a presença dessas válvulas venosas aqui está garantindo que ele não retroceda, pois essas válvulas fecham nesse momento da diástole do coração. Dessa maneira, aos poucos, toda vez que o coração faz uma sístole, o sangue vai retornando ao coração, por dentro das veias, de maneira unidirecional. Uma correlação clínica muito relacionada com as veias são as varizes, o que representa uma insuficiência das válvulas dessas válvulas venosas. É causado devido a um refluxo de sangue das veias profundas para as veias do tipo superficial. Então, dentro da sua musculatura, você tem as veias profundas. Na superfície do músculo, você tem as veias que são superficiais e elas são conectadas por anastomoses. Na hora que você trabalha muito tempo em pé, ou precisa fazer sempre uma caminhada muito tempo, durante todo o dia você tem que trabalhar em pé ou fazendo muita caminhada, a tendência é a musculatura da sua perna ficar muito tensionada, muito mais contraída, pressionando as veias profundas. O sangue das veias profundas, dessa maneira, acaba extravasando para as veias superficiais através das anastomoses. E essas veias superficiais acabam, como consequência, ficando sobrecarregadas de volume. Inclusive, as válvulas dessas veias superficiais, ao longo do tempo, vão ficando cada vez mais sobrecarregadas, ao ponto de poderem desenvolver insuficiência valvar. Agora, essa veia que tem as suas válvulas com insuficiência, não consegue mais reter o sangue naquela posição toda a vida que o coração entra em diástole. Então ocorre um retrocesso do sangue em direção às partes mais inferiores dos membros inferiores. Lá há uma tendência de extravasamento de líquido para o tecido circundante àquela região venosa. O pé da pessoa até fica inchada, a perna inteira pode ficar inchada também, dependendo de como você tiver as suas varizes. Isso com o tempo vai inflamar, vai criar dor e às vezes ficam com aquele aspecto bem túrgidas, bem cheias, como se fosse um balãozinho quase estourando de tão cheio que está. Então essa correlação clínica aqui relaciona a estrutura das válvulas venosas com as varizes que podem ser desenvolvidas. Verificação da aprendizagem, mais 5 perguntas afirmativas para você julgar verdadeira ou falsa. Dá uma pausa no vídeo agora, faz esse julgamento, anota o seu gabarito e na sequência você vem conferir aqui comigo.
Galera, a sequência de respostas aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então dá uma olhada de novo nessas afirmativas, vê se você entende por que elas são verdadeiras ou por que elas são falsas. Quaisquer dúvidas, você as deixa aqui nos comentários. E vamos agora para o último objetivo de ensino dessa aula, que é descrever a velocidade do sangue, a área vascular e a pressão sanguínea dentro dos diferentes territórios vasculares presentes. Esse gráfico demonstra para a gente algumas propriedades importantes que o fluxo de sangue obedece por dentro dos vasos sanguíneos. Por exemplo, a gente vai ver nessa imagem aqui de cima que nós temos pouquíssimas grandes artérias, pouquíssimas grandes veias, já tem um número maior de arteríolas, tem um número maior de vênulas, mas os capilares sanguíneos são os vasos que mais são ramificados de toda a nossa rede vascular. Nessa mesma imagem a gente pode perceber que, embora a gente tenha poucas grandes artérias e poucas grandes veias, esses são os vasos mais calibrosos, têm os diâmetros maiores. E quanto mais eles se ramificam, menor vai ficando os diâmetros dos vasos que vêm nos territórios em sequência. Se a gente fosse cortar a artéria aorta e medir a área que ela ocupa dentro do território da área vascular total, assim como as veias cavas superior e inferior, a gente fizesse um corte nelas e medir qual é a área que esse corte ocupa dentro da área vascular total, a gente ia perceber que nos dois casos, a aorta e as veias cavas superior e inferior, elas ocupam áreas extremamente pequenas dentro dos 100% de área que o território vascular possui. É muito pequena a área de secção transversa desses vasos sanguíneos em comparação a todo o território vascular. Já se a gente for medir as arteríolas, principalmente as arteríolas de menores calibres, elas ocupam uma área muito maior. Claro, uma arteríola só, a área que ela ocuparia é extremamente pequena. Mas existem tantas ramificações de arteríolas, são tantas bilhões de arteríolas que a gente tem no nosso corpo, que isso faz com que a área total que elas ocupam seja muitas vezes maior do que as grandes artérias ocupavam. Mesma coisa acontece quando você pensa nas vênulas. As vênulas, uma vênula só tem uma área de secção muito pequena, mas elas são tão ramificadas e existem um número tão grande dentro do território vascular, que se você somar essas pequenas áreas de cada uma, vai dar uma área extremamente grande sendo ocupada por esse território venular. De todos os vasos sanguíneos, aquele que é mais ramificado são os capilares sanguíneos. Se a gente fizesse um corte, uma secção transversa em um capilar sanguíneo para medir a área de um só, seria extremamente pequeno. Mas eu tenho tantos capilares sanguíneos espalhados pelo meu corpo que, se eu somar todas essas áreas de capilares sanguíneos, vai ser o território que mais ocupa a rede vascular em área, é a área dos capilares sanguíneos aí, todas somadas. Isso aí representaria praticamente 95% de todo o território vascular, seria só a área de capilares sanguíneos. Os segundos lugares seriam as arteríolas e as vênulas, os últimos lugares seriam as grandes artérias e as grandes veias. Agora vamos fazer uma análise nesse gráfico, porque parte dela a gente já começou, né? O território das artérias ocupa uma área pequena, das arteríolas já ocupa uma área maior, os capilares são os vasos que ocupam a maior área do território vascular, vênulas é de maneira semelhante ao que as arteríolas faziam, veias é de maneira semelhante a como é a área das grandes artérias. Quando o sangue flui por dentro das grandes artérias, começa a perfundir as arteríolas, ele sofre uma grande perda de velocidade por dentro do território arteriolar. E aí, na hora que ele começa a passar por dentro dos capilares sanguíneos, ele passa muito lentificado, muito devagar. Na hora que o sangue começa a fluir para dentro das vênulas e flui por dentro das veias com uma velocidade constante, não é tão grande mais quanto era no território das artérias, mas não é mais tão lento quanto era no território dos capilares.
Em relação à pressão sanguínea, a gente pode observar que o sangue que passa por dentro das artérias e as arteríolas iniciais, ele vem sobre alta pressão sanguínea. O coração está muito próximo desse território, então o efeito de bomba da sístole faz com que a pressão sanguínea dentro desse território seja bem elevada. Mas quando chega no território das arteríolas, que elas começam a se ramificar muito, diminuir o seu diâmetro, a gente começa a perceber que alguma coisa está fazendo com que a pressão sanguínea ali por dentro diminua cada vez mais. E aí, na hora que o sangue chega por dentro dos capilares sanguíneos, ele chega sobre baixíssima pressão sanguínea. Na hora que o sangue sai dos capilares sanguíneos indo para as vênulas e para as veias, ele continua sob baixíssima pressão. Uma informação importante que é necessário ressaltar é a distribuição do sangue ao longo de todo esse território vascular. Se a gente pudesse parar o tempo nesse momento, com certeza o território venular e venoso apresentaria 75% de todo o volume de sangue. 20% de todo o volume de sangue estaria dentro coração, artérias e arteríolas. E apenas aproximadamente 5% de sangue poderia ser encontrado dentro dos capilares sanguíneos. Então essa distribuição de sangue é bem bacana de ser observada, já que nós temos 75% do sangue dentro do território venoso e venular, um corte em uma veia e uma vênula demora para se perder todo esse sangue, porque o sangue aqui está sob baixa pressão, ele não vai esguichar. Ele até tem uma certa velocidade, mas ele vai escorrer, ele não vai esguichar. Se fosse um corte em um território arterial, o sangue aqui ele vai escorrer rapidamente porque está sob alta velocidade. Mas o sangue aqui também está sob alta pressão. E, além de estar em velocidade, ele também vai ser esguichado para fora da artéria. Agora fica a pergunta. Existe uma redução na velocidade do sangue desde as grandes artérias até os capilares. E essa redução na velocidade está acontecendo por dentro das arteríolas. Qual é a propriedade que as arteríolas estão apresentando que condiz com a redução dessa velocidade do sangue ao passar por dentro delas? Então aqui eu tenho um esquema representando algumas propriedades que vão nos ajudar a entender o porquê que está acontecendo essa redução na velocidade do sangue. Quando chega no território das arteríolas, e aí na hora que vai para dentro dos capilares, o sangue já está com a velocidade bem reduzida. Então o que a gente tem aqui? Tem a artéria aorta sendo representada nessa primeira parte do esquema e a velocidade com que o sangue passa por dentro dela, 40 centímetros por segundo aproximadamente. E eu representei todas as ramificações do território das arteríolas como se fosse essa parte bem mais larga aqui, ligada à artéria aorta. Porque, como a gente viu lá atrás, o território das arteríolas ele tem uma área de secção transversa muito maior do que o território da aorta possui. Então você tem uma área de secção transversa menor na aorta, tem uma área de secção transversa bem maior representado por todas as arteríolas. Consequência disso, na hora que o sangue vai entrar pelo território das arteríolas, ele vai passar por dentro das arteríolas com a velocidade maior ou menor do que ele passava por dentro da artéria aorta. Você pode fazer uma analogia para tentar descobrir essa resposta. Se você já observou algum rio com a água correndo por dentro dele, você vai observando a água, né? O rio tem uma certa espessura, uma certa largura, aí de repente esse rio ele se dilata, ele começa a ter uma largura bem maior. A água que corria agora por dentro dessa parte mais larga do rio, ela corre mais rápida ou ela corre mais lenta do que ela corria pela parte mais estreita? Resposta, ela corre mais lenta. Sempre que a água encontra a região mais larga do rio, ela começa a correr de maneira mais devagar, uma velocidade menor. Então isso está acontecendo porque essa região mais larga ela tem uma área de secção maior, que todo esse montante de água que drenou ali para dentro vai precisar se espalhar de uma margem até a outra. Então essa margem até a outra está representando todas as arteríolas que se ramificaram a partir de artérias maiores, fazendo com que cada novo ramo receba o sangue que flui com uma velocidade menor
do que era no ramo que drenava para dentro deles. Então você tem aqui uma velocidade de aproximadamente 0,1 centímetros por segundo passando por dentro de cada uma das arteríolas. E aí, quando tem os capilares na sequência que são mais ramificados ainda, essa velocidade já está bem lentificada. Quanto maior for a área de secção transversa que esse grupo de vasos sanguíneos ocupa, mais lento o sangue passa por dentro deles. Quanto menor for a área de secção transversa que esse vaso sanguíneo ocupa na área total vascular, maior é a velocidade que o sangue passa por dentro deles. E aí aqui temos um outro esquema apenas mostrando para a gente isso que a gente acabou de demonstrar. Aqui, por exemplo, é a artéria aorta, com o sangue passando a 40 centímetros por segundo por dentro dela. Na hora que gera-se ramificações, a área de secção dessa, junto com a área de secção dessa, é maior do que a área de secção da aorta era. Isso faz com que o sangue que vai para um corra com a velocidade menor. O sangue que vai para o outro também corra com a velocidade menor. Então, o aumento na área total vascular, ele ocorreu porque ocorreram aumento no número de ramificações de vasos. Isso é responsável pela redução na velocidade do sangue até imediatamente antes dele começar a correr por dentro dos capilares sanguíneos. Mas a gente viu lá atrás também que estava, desde a artéria aorta até os capilares sanguíneos, ocorrendo uma redução sucessiva no diâmetro dos vasos sanguíneos. Além de ramificar-se, eles estavam ficando cada vez menores. Será que o fato deles estarem ficando cada vez menores, isso aí também contribui para ocorrer redução na velocidade do sangue por dentro desses vasos? Vamos fazer a nossa análise aqui. Então a gente tem a artéria aorta nesse primeiro esquema, com a velocidade do sangue que passa por dentro dela de 40 centímetros por segundo. Temos até o diâmetro, né? O diâmetro dessa artéria aorta é de 25 milímetros. Na hora que o sangue chega nessa região final, que ele precisa passar por essa redução de diâmetro, será que ele vai aumentar de velocidade por dentro desse novo vaso? Ou será que ele vai reduzir a velocidade por dentro desse novo vaso? As arteríolas, que têm diâmetros menores, têm diâmetros de por volta 0,3 milímetros. Então, são bem menores em diâmetro do que a artéria aorta. Aí, para a gente poder descobrir essa resposta, vamos fazer aqui uma analogia. Se você já brincou de guerra de água com mangueira, você sabe que na hora que você coloca o dedo na saída da mangueira, é como se você estivesse diminuindo o diâmetro de saída desse vaso sanguíneo. A água agora começa a esguichar com a velocidade maior, ou ela começa a esguichar com a velocidade menor? Ela começa a esguichar com a velocidade maior, e aí você consegue até atingir alvos que estão mais longe de você. Então, o mesmo princípio está sendo aplicado aqui. Quando você tem uma redução no raio de um vaso sanguíneo, dentro do próximo vaso sanguíneo que tem um raio menor, a velocidade com que a água passa lá, né, a velocidade com que o sangue passa ali por dentro, ela é maior do que o outro que tinha um diâmetro maior. Assim, toda vez que o sangue está chegando nessa região de estreitamento, a tendência seria que ele fosse com a velocidade maior para dentro das arteríolas. Mas dentro do fisiológico, é assim que acontece? Não. O que a gente vê é que o sangue que entra para dentro das arteríolas não entra com uma velocidade maior, e sim com uma velocidade menor do que ele corria por dentro da artéria aorta. Então, esse fator, redução do diâmetro, ele colabora com a redução da velocidade do sangue por dentro do território das arteríolas até imediatamente antes dos capilares? Não. O sangue vai reduzir sua velocidade, porque o efeito das ramificações é muito maior do que o efeito da redução do raio. Então, essa aqui a gente exclui. O responsável direto pela redução da velocidade do sangue dentro do território das arteríolas é o fator aumento da área de secção transversa, o que significa aumento do número de ramificações. E assim, galera, nós conseguimos completar os nossos objetivos para essa aula de hoje. Classificamos os vasos sanguíneos,
citamos quais são as camadas da parede dos vasos sanguíneos, definimos a função desses vasos sanguíneos e também descrevemos agora, por último, as mudanças que acontecem na área de secção transversa de cada um dos grupos vasculares, na velocidade que o sangue possui por dentro de cada um desses grupos vasculares e os territórios vasculares, a pressão que o sangue faz por dentro de cada um deles. Acabamos de analisar esses 3 parâmetros que são referentes à hemodinâmica vascular. Ok, então, muito obrigado aí por se acompanhar mais essa videoaula. Não esquece de deixar aí o seu joinha, não esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você tiver alguma dúvida também, aproveita aí os comentários, deixa ela lá que eu vou tentar responder para você, hein? Agradeço muito aí a sua visita mais uma vez. Um grande abraço, pessoal. Falou!